Empatia, você sabe o que é? E você sabe o porquê a falta dela pode te tornar um fraco? Aliás, te torna um fraco, especialmente no contexto da liderança? Bom, vou até tirar o óculos agora. Empatia vem da palavra empateia. Empateia vem da palavra empatos. Colocar dentro, e pato significa paixão, dor, sofrimento. Portanto, é a capacidade que o ser humano tem de colocar algo ali, em termos de sentimento, para dentro de si, captar a dor do outro, captar a paixão do outro, captar a emoção do outro. Mas para isso precisa olhar dentro de si. E muitas pessoas fogem disso. Tem esse receio de olhar para dentro, é uma fuga. Empatia, olhar primeiro dentro de si para eu conseguir olhar para o outro. E muitas pessoas evitam esse contato. Então é algo raso. Eu fico apenas na superfície. E veja, essa é uma habilidade de extrema importância para a liderança. Veja, nós estamos falando de habilidade. É uma habilidade que torna a pessoa e a sociedade mais humana. Falamos das 3 autoridades do líder, uma delas a autoridade humana. Só torna um líder humano aquele que tem a capacidade de empatizar e olhar para o outro, para o sentimento e para a emoção do outro. Nem sempre isso é fácil, porque quando a gente entra na dor do outro, nós sentimos o que o outro está sentindo da perspectiva do outro. E isso não é tão simples. Querem ver um exemplo? Eu tenho uma historinha aqui para contar para vocês, algo que aconteceu comigo, o que torna uma liderança rasa, né? Que nem entra, nem chega a ser uma liderança, mas chega a ser algo mal conduzido, onde gera ruídos na comunicação. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, então eu presto consultoria para várias empresas. E numa delas, eu precisava ter uma agenda com vários treinamentos ali, várias capacitações com datas agendadas. E todas elas salvas, eu tenho salvo na agenda do computador, agenda pessoal, ainda uso agenda em papel. E faço isso com muita antecedência, até porque eu equilibro minha vida pessoal com vida profissional. E o que aconteceu? Eu em viagem com minha família, num mês de férias ali, algum tempo atrás, eu recebo a ligação de uma pessoa que era uma intermediária de uma dessas empresas, né, que prestavam a consultoria ali. E falando, Juliana, você não apareceu para o treinamento. Eu falei, não, mas hoje nós estamos, enfim, no mês de junho, nosso treinamento é só em julho. Veja, essa pessoa, ela cometeu o erro na hora de agendar, com datas e etc, etc. E o que houve naquela época? Ela não teve coragem ali para assumir que o erro tinha sido dela. Então ela causou uma série de ruídos por uma simples falta de coragem. Ela nos colocou no meu lugar, que eu tinha anotado certo, e ela se confundiu ali nas datas e tudo mais. E claro que o cliente estava cobrando dela, na verdade, o diretor da empresa dela estava cobrando dela. E ela não conseguiu ter a coragem de assumir um erro. As pessoas erram, as pessoas são seres humanos. Então essa autoridade humana também está em assumir seus próprios erros quando acontecem. Para mim, ela assumiu, ela falou, nossa, Juliana, me desculpe, eu me confundi, mas na empresa não. Isso gerou um tremendo ruído, uma tremenda de uma saia justa. Ser líder com essa autoridade humana e empatizar com outra, se colocar no lugar do outro. Veja, ela tinha ali uma triangulação. Ela estava sendo intermediária entre várias pessoas, várias empresas. O mesmo discurso que ela teve comigo, ela deveria ter com o cliente e com o diretor. E ela não o fez. Então, faltou ali para ela a autoridade moral de ser exemplo de ética, de conduta, de coerência. E a autoridade humana de assumir o próprio erro. Erros acontecem. Então, a empatia, essa capacidade aí de empatizar com o outro, ela ajuda a você trabalhar com tomada de decisão, ajuda você sentir o que o outro poderia ter sentido. No meu caso, imagina a minha frustração. Claro que eu queria estar atendendo, mas não era data, eu não tinha como, senão eu atenderia. Ela gerou ali uma confusão com o cliente que ela estaria atendendo porque ela faltou com a verdade. Claro que ela inventou uma desculpa qualquer, mas isso não foi a verdade. E ela gerou um ruído de comunicação, aí sim, entre mim e o diretor da empresa. Ela mentiu dizendo que o erro tinha sido meu. E claro, a verdade ela sempre aparece e isso não ficou nada bom para ela. Ela perdeu toda essa autoridade e deixou ali o cargo de liderança por toda essa confusão. Não talvez por esse motivo, mas as questões vieram a se somar. Sem julgamento, olhando apenas para o fato, eu fiquei pensando, essa pessoa que mentiu,
que distorceu ou que omitiu, essa mesma pessoa nessa triangulação falou a verdade para mim, distorceu para o cliente e mentiu para o seu superior, sem julgamento, olhando para o fato. Por que será que ela fez isso? Ela teve receio? Será que na empresa existe essa abertura para admitir o erro? Porque aqui dá a impressão que ela talvez tenha sido tolhida de falar a verdade, tem aí um medo enraizado. Como é que a gente transita sobre isso? Como é que é a empatia também desse diretor da empresa dela para com ela? Será que ele se colocava no lugar dela? E o cliente, será que teria habilidade também de se colocar no lugar dela? Será que entenderia esse erro cometido por ela, né, pela confusão dos prazos? Então vejam, a habilidade de trabalhar com empatia faz uma sociedade melhor porque ajuda nessa questão de trazer essa verdade à tona com o entendimento de que o ser humano erra. E ele não erra porque ele quer. Ele erra porque ele se confundiu, ele erra porque ele anotou errado na agenda. Nós estamos no mês de junho, de repente ele anotou para julho, né? É parecido, mas não é igual. Então veja, o ser humano erra por uma série de motivos, porque estava distraído, etc. E nós não estamos numa sociedade que permite muitas vezes errar, mas nós somos humanos. A máquina ela não erra, porque ela é programada para não errar. Nós não somos programados, nós não somos máquinas. Isso que nos difere da inteligência artificial. Então, liderar, né, uma liderança humanizada, especialmente na era da inteligência artificial, implica em olhar o ser humano como um outro ser humano, como ele é, capaz de errar, acertar e aprender com os próprios erros. Você, como líder, tem espaço para que sua equipe erre e aprenda? E aprendam, inclusive a co-criar, né, a trabalhar juntos num ambiente criativo. A empatia é essa habilidade altruísta que ela promove um bom clima organizacional, ela promove a criatividade porque ela dá espaço, ela amplia esse espaço para erro, para que erros sejam admitidos. Admitir o erro do ser humano significa olhar para o outro ser humano como ele é, como um outro ser humano, que ele é profissional, ele é uma pessoa e ele está em todas essas esferas. Liderar implica abrir mão, de certa forma, do ego em direção a um comportamento mais altruísta. E a empatia é essa habilidade que ajuda nessa condução e ajuda, inclusive, a tornar uma sociedade verdadeira humana. Olha a importância disso, olhem a profundidade disso, né? Existe algo raso, que é permanecer no ego, no eu, apenas por meu interesse. Liderar implica um comportamento mais altruísta e é nisso que a empatia pode te ajudar. Você tem trabalhado a empatia ou você só olha para o seu umbigo? Isso é um puxão de orelhas, hein? Vá além disso, não olhe só para o seu umbigo. É importante olhar para ele sim, mas se você não olhar para o outro, você é incapaz de liderar.